A todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente é um privilégio estar aqui com esse público totalmente diferente do público jurídico tributário que eu venho lidando. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que eu não vou... É difícil para vocês estarem aqui nesse momento, até porque tem uma praia linda, maravilhosa, um camarãozinho frito, uma caipirosca, e vocês estarem aqui ouvindo esse assunto tão árido que é a matéria tributária. Quero agradecer o convite do Dr. Sérgio e parabenizar realmente pelo evento e a todos do IBEF. E estamos com um projeto de levar o IBEF também para Recife, né? Poxa, tudo que tem no Ceará tem que ter em Recife também, né? Não é possível. Bom, e esse evento é interessante porque ele trata exatamente das perspectivas de desenvolvimento. E no Brasil nós temos a grande dificuldade de lidar com essas questões de desenvolvimento e investimentos, exatamente porque temos uma alta carga tributária, um sistema complexo, e agora um sistema que já era custoso em relação à manutenção de controles da empresa, agora vai piorar. Por quê? Porque agora vão existir duas contabilidades realmente, a contabilidade contábil e a contabilidade fiscal. E isso tem que ter um controle imenso. Eu vou dar alguns alertas para vocês. Por quê? Porque vamos ter impacto, sim, embora não fosse, professor Nelson, eu tenho uma surpresa guardada para o senhor, que o senhor não vai gostar, tá? E aí, veja só, vamos ter um grande impacto tributário e vai ter que ter um alerta muito grande em todas as operações que a empresa for fazer daqui por diante. E aí, guardem, por favor, todos os livros, todos os papéis de 31 de 12 de 2007, porque ele vai ser nosso parâmetro. Porque daqui para frente, o que houver de novo, é claro que o Brasil precisava se adaptar ao sistema internacional, não tínhamos dificuldades, as empresas brasileiras tinham que ter um balanço para o Brasil, um balanço lá para fora. Toda novidade gera impacto, gera resistências, não é? E hoje até dizem as más línguas que o mundo inteiro já está conseguindo ler nossos balanços com IFRS, menos o Brasil, tá? Então, para isso, nós precisamos realmente evoluir. Bom, haverá impacto tributário com IFRS? Haverá sim. E aí precisamos ter cautela para que, por conta desse impacto, a gente não pague mais tributo realmente. Bom, desde 2007, a área financeira, contábil, fiscal das empresas está sofrendo grandes mudanças. Com o SPED contábil, Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED fiscal, o ECD, a escrituração contábil digital, a nota fiscal eletrônica e agora chegou a Lei 11.638 de 2007 e, mais recentemente, a 11.941 de 2009. Então, são coisas que estamos tendo que nos adaptar, conhecer e tentar evitar que, com isso, não se pague mais tributo. Qual é o quadro que nós tínhamos? Nós tínhamos a Lei 6.404/76, né? Eu não sou dessa época, mas o professor já disse que estava lá, era testemunho ocular, né? E aí, imediatamente após a lei societária, apareceu o Decreto-Lei 1598. Então, nós estamos em dois campos diferentes, mas que você não consegue conviver em nenhum deles se não conhecer o outro. Tá? E por que são diferentes? São regras próprias, objetivos diversos. Então, sempre que você tem uma lei societária com objetivo empresarial, um objetivo comercial, paralelamente temos uma lei tributária, uma lei fiscal. E aí, ao longo do tempo, embora houvesse essa distinção lá desde 1976, a legislação fiscal foi invadindo o campo da contabilidade, e aí, professor Nelson, ninguém fez nada. Foi invadindo e dizendo, ó, contabilidade, mude você, porque eu quero assim, senão você vai pagar mais imposto. Embora houvesse o lucro, o LALU para apuração do lucro real, a lei fiscal, as leis, até às vezes não era nem lei, era instrução normativa, estaria, às vezes era até em meio lex que dizia assim, ó, vamos mudar essa contabilidade para você fazer isso, fazer aquilo, com fins de pagar mais imposto. Muito bem, então, existia essa separação que aos poucos elas ficaram quase iguais, tanto é que você só tinha pequenos ajustes no LALU. Aí veio a Lei 11.638 de 2007, adaptando exatamente a contabilidade brasileira aos sistemas internacionais, e aí, como colocou o Dr. Clark, isso foi um movimento mundial. E recentemente apareceu a Lei 11.941 para fazer
novamente a adaptação das regras contábeis para a legislação fiscal. E aí, como colocou o Dr. Clark, aqui estão bem distintas, pelo menos até hoje, tá? No sentido de que as regras contábeis que vão aparecer para o mundo, para mostrar a realidade, para o empresariado, para as bolsas de valores, etc., estão na 11.638, e as regras contábeis, as regras fiscais, estão na 11.941. E aí a gente precisa distinguir bem, e agora mais do que nunca, e não deixar só para o advogado, só para o contador ou o empresário, todo mundo vai ter que distinguir bem os campos de atuação de cada uma e como cada uma vai atuar. Por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, as interpretações que virão da Receita Federal em relação à lei, e aí eu falo com tranquilidade, porque fui auditora fiscal da Receita Federal durante 20 anos, então posso dizer, ela vai tentar interpretar, se ela não conseguir invadir para mudar a lei contábil, ela vai mudar a interpretação que ela dá à lei contábil. E eu vou mostrar já para vocês que isso já começou a acontecer. Então, é importante a gente ver, são objetivos diferentes. As leis fiscais visam a incidência de tributos com fins de arrecadação. E aí ela cria uma realidade própria, diferente da realidade real, do mundo que existe realmente. Daí, como o professor falou, a questão da depreciação. Você tinha um bem lá que estava acabado, não prestava mais, mas como ainda não estava naquele período de tempo que a Receita Federal legislou, você não podia dar esse bem por baixado, sob pena de você pagar tributo. Então, a lei tributária, ela cria uma realidade jurídica, uma realidade própria, que nem sempre é a realidade do mundo real. E ela tem um princípio, aí vem interessante, ela trabalha com o princípio da legalidade. Ou seja, a nossa Constituição Federal consagra, ninguém será obrigado a fazer ou não deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso agora é importantíssimo. Temos lá também na questão constitucional, consagrando que é vedado à União, Estados e Municípios cobrar tributos ou exigir ou aumentar tributos sem que lei estabeleça. E por que eu chamei a atenção desse princípio da legalidade? Porque agora as meras alterações contábeis estão resultando em cobrança de tributo e aumento de carga tributária. Então, vocês vão ver que a simples extinção da conta reserva de capital fez com que a Receita Federal imediatamente dissesse subvenções e doações, acabou a conta reserva de capital, então vocês vão ter que pagar tributo. Ou seja, ela interpretou que, como não tinha conta contábil, aquela isenção que está numa lei deixou de existir. Isso não pode. O que está em lei não é a mudança do nome da conta, ativo diferido, resultado de longo prazo, etc., que tudo isso mudou, que vai fazer com que tenha um impacto tributário. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, regra contábil é para contabilidade, mas ela vai mostrar o real retrato, mas ela não vai poder interferir na questão do pagamento de tributos. A contabilidade, ela tem a realidade fática, ou seja, é o retrato realmente da empresa, que dá informações relevantes sobre o patrimônio, o fluxo de capitais. O principal objetivo das demonstrações financeiras é dar informações sobre os resultados e mudanças da posição financeira da entidade, e isso é útil para quem? Para o investidor, para o empregado, fornecedor, clientes, instituições. E aí, veja só, as leis comerciais, o próprio Código Civil, que hoje traz as leis comerciais embutido dentro dele, ele está trazendo muitos conceitos novos que vão levar o fisco a dar interpretações, claro, desfavoráveis a gente, que ele não é besta, né? Que ele não vai dar a favor da gente, que aí a gente pagaria menos. Muito bem. Então, a contabilidade se presta para orientar a tomada de decisões e proteger aos acionistas. Então, como a gente vê, nós estamos em mundos distintos. Mas um não convive sem o outro. Sabe aquele casamento ruim que você está há 30 anos e não consegue sair? É isso aí. Você pode não gostar do cara, mas você não vai poder se separar dele. Vai ter que conviver sim. Muito bem. Então, a Lei 11.338 de 2007, ela objetiva buscar a convergência das normas internacionais brasileiras aos critérios internacionais e alterou as disposições da 6.404. Professor, vou deixar uma pergunta aqui para o senhor. Por que não fizeram uma lei nova, foram remendar um bocado de lei velha, que aí a gente fica 6.400, já que estava mudando tudo, deveria ter mudado também. Mas aí o senhor responde depois. Visando o quê?
a maior transparência, para que exatamente os investidores, o público, os empregados, o governo, todo mundo ficasse conhecendo. Só que o governo vai poder olhar, mas não vai poder fazer nada. Quer dizer, não poderia, porque a gente vai ver que agora ele pode. Bom, o intuito era não trazer modificações à parte tributária. E aí o professor disse, conseguimos fazer um compromisso de que não haja efeito tributário. Você não vai pagar nem mais nem menos tributo por conta disso. Professor, aguarde. Muito bem. Alguns dos critérios contábeis alterados afetam o resultado das empresas e, para isso, foi necessário o RTT, né? Meu Deus do céu, que diabo é RTT essa hora da manhã? Regime Transitório Tributário, tá? Mas vocês não queiram deixar que ele deixe de ser transitório, viu? Ele tem que ser permanente, porque senão ano que vem vai ser tributo que vocês não vão aguentar mais. Vocês não, eu também que eu pago tributo, né? Então, o que é que acontece? Tem impacto tributário? Sim, ele precisa ser neutralizado sempre, porque a lei não pode gerar efeitos impactantes. Muito bem. E aí começou a lei 11.000, mudando lá 6.404, que dizia o seguinte: a lei tributária ou legislação especial sobre a atividade que constitui o objeto da companhia, que conduz à utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou a elaboração outras de demonstrações financeiras, não é lida a obrigação de elaborar para todos os fins desta lei demonstrações financeiras. Então aqui começou a dizer o seguinte: fisco, você quer uma lei sua para cobrar seu tributo? Quero, mas a contabilidade agora vai ser verdadeira, transparente e mostrar tudo que tem direito. Vamos nos separar nesses livros aqui. E aí disse, você vai ter que ter livros auxiliares. A contabilidade é a contabilidade e você vai ter que ter livros auxiliares para apurar esse seu resultado tributário. E aí vem a seguinte questão. Você obrigatoriamente tem que ter os 2 livros, etc., para fazer... Porque, veja só, não é mais só a questão do LALO, não. Você vai ter que ter uma contabilidade mesmo tributária. Na hora de apurar a depreciação, avaliação do patrimônio. Tudo isso você vai ter que ter para depois levar para o LALU. 2 contabilidades, 2 custos. E aí vamos ter um custo tributário maior. Mas quem quiser fazer junto, pode. Também não é assim, não. Aqui diz o seguinte: você pode fazer tudo junto desde que seja efetuado seguidamente a cada lançamento contábil adicional. Ou seja, você vai ter que... Pode lançar num livro só? Pode. Mas lança o correto da contabilidade contábil e o outro da contabilidade fiscal. Muito bem. Aí veio o artigo que o professor adorou. Os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis, nos termos do parágrafo 2º deste artigo, e as demonstrações e apurações com eles elaboradas, não poderão ser base de incidência de impostos e contribuições, nem ter quaisquer outros efeitos tributários. Pronto. Estamos seguros, estamos tranquilos, ninguém vai mais pagar tributo por isso, não é? Me aguardem. Tudo bem. Aí veio a Lei 11.941, Regime Tributário de Transição, né? Ele acaba em 31 de dezembro, mas, pelo amor de Deus, tem que haver alguma coisa para ele não acabar. Porque se ele acabar, o imposto que ficou postergado em 31 de 12 de 2007, vocês vão pagar agora, em 2010. Então, ele tem que ser um regime transitório permanente, né? Lembra aquela CPMF, né? Contribuição, movimentação provisória que... ficou permanente até quando Deus quis? É lá. Muito bem. Aí foi instituído o famoso RTT, Apuração do Lucro Real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis. E aí veio a lei de novo. O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária. Ora, lá tinha dizendo o efeito e aqui eu estou dizendo o quê? Neutralidade tributária. Quem souber o que é isso, vocês me dizem, porque eu estou procurando saber. É a neutralidade da empresa, ela que não vai pagar mais, é a carga tributária. Isso tem um efeito enorme, porque, veja só, eu posso assegurar numa lei que haverá neutralidade tributária em relação à carga tributária geral e nós ficarmos pagando mais tributo. Basta o PIB aumentar, uma empresa paga mais, outra paga menos. E conclusão, vamos pagar mais. No Brasil, a carga tributária não vai baixar nunca. Ou até que haja uma reforma do Estado e que nessa reforma do Estado se reveja a qualidade e a aplicação, o custo desse Estado. Então, não adianta a gente se iludir e dizer, vamos baixar a carga. Não baixa.
ou se revê o Estado, ou se revê onde ele aplica, como aplica, ou não vai se conseguir nunca pagar menos imposto. Então, veja só, aplicado o RTT nos anos calendário 2008 e 2009, que era opcional, e obrigatório a partir de 2010, quando ele acaba. Tá? E aí, professor, sinto lhe dizer a surpresa, aquele artigo 7º foi revogado. Ou seja, lembra do artigo que dizia que não poderia haver base de incidência, impacto tributário dos impostos e contribuições, nem ter qualquer outros efeitos tributários da Lei 11.638? Foi revogado pela 11.941. Então, isso 2 anos depois. Hoje não existe mais segurança nem garantia de que não haverá impacto tributário. E aí, alguém aqui tem dúvida de quando chegar em janeiro no próximo ano, vamos ter o impacto tributário? Tá? Cabe a gente, peraí, também não adianta ficar falando mal do governo, não. A gente está aqui todo mundo sentado, ao invés de estar lá na praia, etc. Mas a gente realmente precisa adotar providências. E até como questão de cidadania, porque uma carga tributária alta, ela tem um impacto não só sobre a empresa, mas sobre toda a economia. Ela rejeita investimentos, ela faz com que empresas morram. Você haja visto os parcelamentos, né? No Brasil, nós temos de 3 em 3 anos um parcelamento, né? Tanto, esse agora tivemos o refis da crise e daqui a 3 anos teremos o refis da Copa, né? Mas por quê? Porque a carga tributária é tão alta que as empresas não conseguem pagar. Ela não consegue pagar, fica inadimplente, tem que vir um refis para parcelar. Então, veja, mas voltando aqui para a nossa questão. Então, não temos mais hoje assegurado em lei nenhuma a garantia. Qual é a única segurança que nós temos? A neutralidade tributária. Tá? Então, isso é a única coisa que vai impedir quem de aumentar esse tributo. Tá? Muito bem. E aí vem a seguinte questão. É neutralidade quando a Lei 11.941, que diz as alterações introduzidas pela Lei 11.638, que modifica o critério de reconhecimento, custo e despesas, etc., do lucro líquido do exercício, não terão efeito para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica, o RTT, devendo ser considerado para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Então, critérios contábeis vigentes lá vai ser o nosso parâmetro. Por quê? Porque se por conta das novas regras do IFRS, a gente fizer uma conta e dizer, opa, se eu estava aqui em 2007, fazia essa conta, pagava X, aqui eu não posso pagar X mais 1. Então, vamos ter que ter essa escrituração bem segura para a gente dizer, opa, aqui era isso, eu não posso pagar. Tá? Por quê? Porque não só por meio de lei, mas por meio de interpretações vão ser colocados. Na realidade, quando foi instituído o IFRS e apareceu o RTT, o que foi que aconteceu? Uma postergação de tributo. Porque com a mudança de várias contas, etc., de forma de contabilizar, houve sim um aumento ou uma redução de lucro que teria um impacto tributário. Só que veio o RTT e disse, durante 2008, 2009, você neutraliza isso no LALU. 2010. E vê mais. Quem não fez opção pelo RTT já sofreu todos os impactos. Ou seja, já teve que pagar o tributo em consequência disso aí. E o RTT é obrigatório para o lucro real e também para quem é do lucro presumido. O RTT também, quem fizer opção, faz opção para o IRPJ, CSL, PIS, COFINS. E, pelo amor de Deus, quem não fez, faz. Porque lá desde 2008, porque senão você já sofreu os reflexos dessa alteração contábil. A contabilidade fiscal ela vai ser feita no LALU, ou seja, um livro especial, mas não são só mais aqueles ajustes que a gente vai colocar no LALU. São todos outros ajustes em decorrência da mudança dos métodos e critérios contábeis. E apareceu o FCONT. Quem fizer RTT, é cada nome, né? A gente tem que decorar. Mas não tem nada. Jovem decora tudo, né? É START, etc. Aqueles nomes assim, tudo chique. O Clark falou tanto nome aqui que eu quase endói. Tanta coisa em inglês, né? Chiquérrimo. Muito bem. O FCONT é o Controle Fiscal Contábil de Transição, a IN 949. Aí vai ser o registro auxiliar para você informar a Receita exatamente as mudanças. É dispensado se não tinha ajuste em decorrência da mudança do sistema contábil, é obrigatório para pessoa jurídica lucro real
E o FCONT tem que ser apresentado até 30 de novembro de 2009. Ou seja, quem fez a opção e teve ajustes contábeis a fazer em decorrência dos métodos diferentes, etc., vai ter que apresentar esse FCONT até agora. Bom, aqui eu vou trazer um exemplo bem prático, bem pelo amor de Deus, contadores me perdoem a ignorância, mas eu tentei fazer uma coisa bem resumida assim, para dizer como é que vai ser. Vai se pegar a contabilidade, porque o lucro real, base de cálculo do imposto sobre a renda, ele sai do lucro líquido contábil. Só que esse lucro líquido contábil, ele tem na sua composição várias coisas que podem aumentar o meu lucro. Então, eu vou ter a contabilidade, contábil, lá, diário, razão, etc, etc. E aí, lá está, digamos assim, contaminado com essas coisas que vão interferir na minha carga tributária. E aí eu tenho esse exemplo, lucro real antes do IR em 31/12/2007. O parâmetro é 2007, ele daria 1.000. Ajustes da lei, 500, que hoje já estão dentro da contabilidade. Então, você tem um lucro antes do IR de 1.500. No LALU, você vai pegar o lucro líquido 1.500, mas vai poder excluir aqueles 500 que foram dos ajustes. E você vai voltar ao lucro real de 1.000. Então, basicamente, sinteticamente, resumidamente, é isso que tem que acontecer, que você não pode pagar. Agora, atenção, exclusão do lucro líquido para fins do lucro real no LALU, só os expressamentos autorizados por lei. E aí, onde é que está a pegadinha? Tá? Por quê? Porque diz, ó, você vai usar livros de ajuste, livros auxiliares para ajustar, etc. Aí você ajusta. Quando você ajustar e for excluir, aí diz, mas isso aqui não está permitido. E não pense que eu estou apavorando, falando coisa demais. Não, porque já aconteceu e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir só um parênteses do cuidado que a gente tem que tomar no Brasil. Quando foi criada a CPMF, ela tinha um dispositivo que dizia o seguinte: a CPMF não vai poder ser utilizada para cobrar outros tributos. Porque o medo do Congresso era esse, né? Como é que a gente aprova uma lei que depois vai ter? Não se preocupe não. Esse artigo aqui diz que é vedado usar para o tributo. É só CPMF mesmo para a gente controlar, combater a sonegação. Importantíssimo combater a sonegação. Quando foi 5 anos depois, o que foi que aconteceu? Revogou esse dispositivo e aí pôde ser usada a CPMF para lançar quaisquer outros tributos, inclusive retroagindo para trás, para ficar bem retroativo. Retroagindo para trás para alcançar coisas que tinham acontecido durante a época que era vigente a vedação ao uso. E o STJ disse que podia. E pôde. Então, a gente tem que ficar, cada butuca desse tamanho para se prevenir. Bom, aí começa a questão importante. Veja só. Ao fim de cada período base, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido mediante elaboração. Aqui é o regulamento do imposto de renda, né? Alfredo Augusto Beck disse que a tributação do Brasil é um carnaval tributário. Que até o nome da lei, regulamento do imposto de renda, a sigla é RI, para rir dos contribuintes. Né? Então, veja só, ao fim de cada período de incidência será elaborado, isso está lá no regulamento do imposto de renda, será elaborado, vai apurar o lucro real com observância das leis comerciais, tá? Do balanço patrimonial, etc. Aí a gente vai para a lei comercial para ver como é que apura o lucro líquido. Aí lá tem assim, a escrituração da companhia será mantada em registros permanentes com obediência dos princípios da legislação comercial e desta lei, e atenção, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Por que você vai ter que tomar cuidado com isso? Vou mostrar. Muito bem. A resolução CFC, NBC, é tanto nome completo, meu Deus do céu. Aí ele chegou e regula os princípios contábeis. E aí ele diz o seguinte, entre as características contábeis tratadas está a primazia da essência sobre a forma. Claro, o colega aqui da praia já disse assim, claro, você vai ver o que é claro. Veja só, o que é que acontece? Essência sobre a forma. Então, você faz um contrato X, formalmente correto, juridicamente correto. Mas se ele não retrata a realidade econômica, claro, contabilmente você tem que botar a realidade econômica, senão você estaria maquiando os seus resultados e não teria transparência. Muito bem. Só que a Receita também usa isso. E agora, autorizado pela lei, porque esse princípio contábil, aquela dúvida que princípio contábil não é lei para o imposto,
Por quê? Indiretamente você chega lá. Então, primazia da essência. Então, cuidado com operações de planejamento tributário que hoje estão sendo muito desconsideradas. Só um exemplo aqui. O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que eu também fiz parte, ele ultimamente vem exatamente aplicando esse princípio contábil. E agora ele tem um reforço da lei do princípio contábil consagrado. Ele diz, configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato. Exemplo, leasing. E o leasing, agora veja só o conflito. O leasing, para fins contábeis, ele vai ter que mostrar a realidade. Então, ora, isso não é leasing, isso é uma aquisição do bem, vai para ativo imobilizado e depreciar. Só que o leasing financeiro para a Receita Federal é o quê? Não, isso não é uma compra, isso é um empréstimo, e esse empréstimo é um arrendamento, e esse arrendamento, o bem não é meu, eu não tenho que ativar. A despesa do empréstimo eu vou colocar direto na minha, como despesa do exercício. Atenção, para a contabilidade não pode mais. E agora, até agora o que nós temos da Receita Federal são interpretações, não tem nenhuma garantia na lei. Até porque aquele artigo que garantia que não tinha efeito tributário não existe mais. E também temos deliberações da CVM, que também são acolhidas pela lei fiscal, que obrigam, quando você fizer uma operação, e essa operação não for real, por exemplo, você vai abrir um offshore lá no exterior, aí não é na realidade uma empresa, é uma empresa de fachada. O profissional contábil, agora ele tem o dever, sob pena de responsabilidade, de não mais fazer esse tipo de escrituração. Muito bem. Aí o que é que eu falei para vocês? Mudou o nome da conta, imediatamente a Receita Federal disse, opa, agora eu vou tributar. Tributar o quê? Doações feitas pelo Pordepur. Que atenção, nós do Ceará, Pernambuco, Amazonas, que tem Prodep, Incentivo Sudente, Sudã, Fundap no Espírito Santo. Aqui como é no Ceará, tem um incentivo desses, assim, como é o nome? Provim. Atenção, porque eles vão pegar aqui. Porque o objetivo dessa questão do governo é acabar com a guerra fiscal. Então, ele quer fazer o quê? Inclusive, a União em detrimento dos estados. Por quê? Ele disse o seguinte, ora, a subvenção, o imposto que você deixa de pagar para o estado, ele não vai mais poder ser retirado da base de cálculo do imposto. Então, você vai pagar imposto sobre ele. Então, vê a seguinte questão, o estado desonera e a União cobra imposto. Aí houve uma grita geral, senão acabava com os incentivos fiscais. E aí, o que foi que aconteceu? Aí, quando saiu a lei, imediatamente a Receita Federal saiu com essa nota aí. Disse, acabou a conta reserva de capital, acabou a isenção. Não, a isenção não acabou porque veio da lei. Lembra que no começo eu disse que é o princípio da legalidade? Então, se a lei não acabou, a isenção está. Não é o fato da conta ter mudado de nome ou ter saído da escrituração contábil que vai fazer pagar imposto. Então, a gente vai ter que ter esse raciocínio sempre daqui para frente, sob pena de você sair pagando mais imposto a qualquer momento. Então, veja, na hora que saiu a Lei 11.638, saiu essa instrução, essa orientação aqui num processo de consulta. A partir de 1º de janeiro de 2008, as doações feitas pelo Poder Público, obrigatoriamente, serão registradas como receita do período, não havendo previsão legal para exclusão da base de cálculo. Lembra que eu falei que exclusão da base de cálculo tem que estar expressa na lei? Muito bem. Então, qual foi a interpretação? Extinções de conta de registro contábil não podem resultar em aumento de pagamento de tributo, porque aumento de pagamento de tributo tem que estar na lei. Então, isso vai ter que ser uma coisa muito clara. Então, veja, por exemplo, acabou a conta reserva capital, doações, subvenções, prêmio e emissão de debêntures, que eram registrados nessa conta, não perderam a isenção, não, só perdeu o nome da conta. Então, é isso que a gente precisa se alertar. Só que para a Receita Federal ele diz, não existe regra para excluir, mas existe a regra geral da isenção. Então, isso é que você vai ter que ter muito cuidado. Por exemplo, aqui há um impacto indireto. Só para vocês não ficarem morrendo assim de preocupação, saiu uma lei, a 11.941, realmente ela disse que seria excluído doações, subvenções e prêmio na emissão de debêntures. Pelo amor de Deus. O doutor Sérgio já estava assim, meu Deus, ela enlouqueceu de vez, está dizendo que... Não, peraí. Para esses aqui, saiu uma lei, mas para os outros... Não. Então, veja, impactos diretos na questão da definição de controladas e coligadas, registro de fusões, incorporações e cisões, juros sobre o capital próprio também.
Ou seja, esses foram impactos que foram neutralizados pelo RTT expressamente. Ufa, ainda bem, né? Porque senão a gente aqui do Nordeste estaria... Já fiquei, mas é porque pelo seguinte, porque vocês que são do Sul jamais entenderão, né? Mas porque o nordestino é simpático, alegre, adora falar muito, né? E mulher nordestina, então, aí fala que não tem mais, certo? Então, vou aproveitar aqui, abusar um pouquinho do tempo. Bom, então a gente estava com os impactos diretos neutralizados. Agora temos os impactos indiretos não neutralizados, tá? E aí vem arrendamento mercantil, leasing, avaliação patrimonial, valor justo. Pelo amor de Deus, que danado é valor justo? O que é justo para mim pode não ser justo para outro. Né? Por exemplo, a carga tributária de 70% no perfume francês e na champanhe francesa, eu acho um absurdo. Tá? Em compensação, eu acho normal uma carga tributária de 18% no arroz. Claro, eu não vivo sem o perfume francês, sem a champanhe, mas sem o arroz eu passo, até porque engorda. Né? Então, veja a seguinte questão. Valor justo vai ser uma coisa que a Receita vai dizer o seguinte, ó, o custo original. Agora, se o valor justo for para cima, não, eu vou querer o valor original, claro, porque senão eu vou ter uma despesa maior. Mas, se for para baixo, eu vou querer o valor justo. Por quê? Ó, porque vai pagar mais imposto. Tá? Então, é preciso estar alerta nisso aí. Então, outras coisas, exclusão da conta ativo deferido, depreciação, essa daqui é preocupante. Por quê? Porque a depreciação contábil ela é baseada na vida útil econômica do bem, a fiscal é em taxas fixadas pela Receita. Antes, o professor falou, estava tudo a mesma coisa. Agora, não mais. A fiscal vai continuar sendo por aquelas taxas. Depreciação incentivada, ajuste a valor justo dos ativos e dos passivos. Ou seja, é impossível mudar o padrão contábil sem refletir na base tributável, porque a base tributável vem exatamente da escrituração contábil. E aqui, veja só, com relação à questão do leasing financeiro, já saiu essa orientação da Receita, mas a orientação vai, a orientação vem. Para desmudar é uma facilidade. Né? Então, são algumas dúvidas que ficam. O lucro real somente admite exclusões expressas? Sim. E quando eu for excluir coisas que não têm expressa mais que impacto, o que é que eu vou usar? O parágrafo 7º não existe mais. Bom, vou rezar para Deus, principalmente deitada numa redinha lá do Ceará para nunca ser fiscalizada. Tá certo? Então, isso vai ter um cuidado muito grande. Todas as pessoas jurídicas terão que adotar, eu entendo que sim, tá? Porque não tem sentido. Pequena empresa está com a contabilidade de um jeito, a grande está do outro, eu acho que é um padrão que tem que ser nacionalizado. A escrituração e elaboração de demonstrações financeiras é obrigável para quem é a sociedade de grande porte, foi outro conceito, muito cuidado, estão entrando vários conceitos abstratos, e conceito abstrato é fácil de ser apanhado para ser tributado. Se não for pela lei, mas interpretações na hora de uma fiscalização. Algumas cautelas têm que ser tomadas, ou seja, quando você for fazer qualquer tipo dessas operações daqui para frente, você vai ter que ter cuidado em relação do que acontecer em relação a 31 de dezembro de 2007. Você vai ter que voltar para lá e dizer, aqui eu pagava tributo, não, então agora aqui eu não posso pagar. Então esse tem que ser o raciocínio. Bens adquiridos sob a forma de leasing, projetos relevantes que gerarão receita e exercícios futuros, ativos de longo e curto prazo, cuja expectativa de recuperabilidade não está refletida na contabilidade. Então, quem tiver essas situações hoje, daqui para frente, vai ter que ficar mais alerta ainda do que os outros. Lucros não têm sido destinados nos últimos anos, incentivos fiscais relevantes, reserva de reavaliação. Então, esses aqui, pelo amor de Deus, se preocupem, os outros vão ficar com uma preocupaçãozinha, mas esses daqui se preocupem mesmo, porque isso pode ter reflexo e não pode ter. Tá? É isso que a gente precisa ter em mente. Enquadramento como sociedade de grande porte ou não. E aí, só para vocês verem que eu não estou falando bobagem, né? Até porque eu já provei que foi revogado o que tinha feito tributário, eu tenho esse trecho do livro Código da Vida de Saulo Ramos, que foi ex-consultor-geral da República, e na época ele publicou agora o livro, contando as histórias da época. E ele dizia assim, durante a discussão dos planos cruzados, houve algo espantoso do Ministério da Fazenda. Quando nós, os juristas, advertíamos que determinada medida era inconstitucional ou ilegal, eles respondiam com a demonstração de estatística fantástica.
Contra atos da Fazenda Nacional, apenas ingressa em juízo cerca de 30% dos prejudicados. A maioria não reclama. Então, por exemplo, lei inconstitucional, ato ilegal, 70% já pagou. Pode haver alteração dessa estatística para mais ou para menos, dependendo de dois fatores principais. Se a imprensa der destaque à ilegalidade, o que não acontece sempre, porque os jornalistas em determinadas questões passam batido. Se as quantias envolvidas não forem individualmente expressivas, e os que entram com ações contra a União levam cerca de 10 anos para receber, o que adia o problema para os governos posteriores. Meninos, eu vi e várias vezes, não sou eu, é Saulo Ramos que está dizendo isso. Então, vocês veem, nós temos um sistema complexo, burocratizado, uma carga tributária, mas esse modelo tributário também é distorcido e é distorcível. A mesma transparência que entrou na contabilidade devia entrar como, nem lei, porque lei desobedece, na Constituição, dizendo que o nosso sistema tributário teria que ser transparente. Porque, veja, o aumento da carga tributária, ele pode vir não pelo aumento da alíquota do imposto de 15 para 20. Ele vem diretamente quando eu diz, ó, fica determinada despesa, não entra mais. Aconteceu com a CSL, da base de cálculo do imposto sobre a renda. Ora, CSL é uma despesa que deveria sair do imposto sobre a renda, que é uma despesa obrigatória necessária à manutenção da minha empresa. Aí, queria-se aumentar o imposto e não podia, né? Ia mudar muito na cara. O que é que fez? Não é mais uma despesa dedutível. Com isso, eu aumentei meu lucro. Então, isso é uma coisa que pode acontecer e acontece. E acontece que no nosso modelo é tão pouco transparente, a gente não sabe o tributo que paga, e são feitas leis inconstitucionais, violando a nossa Carta Magna, em nome da arrecadação. E hoje os nossos tribunais não estão mais acatando. Você vê, os 10 anos de cobrança, para cobrança das contribuições previdenciárias, era inconstitucional. E aí, o que foi que aconteceu? O Supremo disse, eita, isso vai cair a arrecadação. Arrecadação ilegítima. E aí ele disse, realmente é inconstitucional, daqui para frente. Quem entrou na justiça vai ter direito. E quem não entrou, vai chorar, porque para trás não vai ter direito. Claro, aqui no Ceará ou em Pernambuco, na beira da praia, a gente chora mais tranquilo, na redinha, com a brisa. Mas vocês lá em São Paulo, que não tem praia perto, vocês em Minas, né? Espírito Santo também pega. E para vocês não acharem que é exagero meu, o nosso modelo tributário, na realidade, ele é falso e pouco transparente. Veja, ministro da Fazenda Francisco Dornelles, fui autor e nunca fui preso de vários tributos inconstitucionais, pois em época de emergência a gente cria mesmo. Ou seja, temos uma carga tributária e não temos moralidade e transparência nas normas que nos cobram tributos. E agora é um momento de alerta. Por quê? Porque nós estamos no momento que essas mudanças, elas se refletem na contabilidade. As mudanças da contabilidade se refletem na apuração dos tributos e nós não podemos deixar que haja essa interferência, sob pena de nós ficarmos nessa situação. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui com vocês.